Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse canal Testemunhas de Jeová, Alegrias e Desafios. Esse é o vídeo número 16. Para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Canedo Silva e hoje vou tratar sobre um tema muito delicado, porém de muita relevância entre as testemunhas de Jeová e até mesmo o que diz a Bíblia. É sobre a apostasia ou os apóstatas. Gostaria de convidar a todos que assim desejassem, pudessem se inscrever nesse canal. Apertando também esse sininho, vocês receberão notificações quando novos vídeos forem postados. Vamos então a esse tema tão importante, a apostasia ou apóstatas. Gente, como esse tema é importante, como esse tema mexe com muitas pessoas, provoca até mesmo reações, infelizmente, de raiva, de rancor por parte de muitas pessoas, pode assustar, mas é um tema que envolve as testemunhas de Jeová e eu gostaria de passar a visão das testemunhas de Jeová sobre esse tema. Bem, os apóstatas normalmente é definido como aqueles que largaram as suas crenças, que deixaram a fé naquilo que anteriormente tanto acreditavam. As testemunhas de Jeová também têm uma definição interessante, que a apostasia ou os apóstatas são pessoas que, embora possam acreditar na Bíblia, possam acreditar em Deus, eles distorcem aquilo que aprenderam, fazendo uma grande oposição contra o grupo organizado Testemunhas de Jeová. Então, esse ponto é tão importante e eu gostaria de estender o meu respeito a todos que estão me ouvindo, mas é algo que precisamos realmente citar, porque as Testemunhas de Jeová não criou esse termo. Na verdade, a própria palavra de Jeová, a Bíblia, menciona que isso existiria entre os primeiros cristãos. Eu gostaria de relembrar com vocês o livro bíblico de Atos, capítulo 20, versículo 30, quando Paulo alertou que isso ocorreria entre os cristãos. Ali mencionou que as coisas primárias, o objetivo maior dessas pessoas seria deturpar a palavra já falada com o objetivo de atrair discípulos, atrair pessoas para o seu ensinamento. O objetivo deles também foi mencionado aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 18. Nesse relato é dito sobre Himeneu e Fileto, homens que se desviaram da verdade. Eles propagavam um ensinamento contrário àquilo que os verdadeiros cristãos estavam falando sobre a ressurreição. Eles estavam falando que já tinha até ocorrido. E vejam o que estavam causando, arruinando a fé de alguns. Mas essas pessoas, os verdadeiros cristãos lá primitivos, não acreditavam, não tinham certeza? Sim, mas esses homens traziam argumentos contraditórios para minar a fé. Então isso é possível. Mesmo à base de ensinamentos verdadeiros, pessoas podem usar maldosamente argumentos para minar a fé de alguns. E esses dois homens faziam isso nas primeiras congregações. Então podemos analisar que existia uma base de ensinamento entre os primeiros cristãos, mas algumas pessoas não só discordavam, mas tentavam arruinar a fé de alguns, tentavam trazer dúvidas, tentavam trazer argumentos somente com o objetivo de desviar as pessoas do ensinamento correto. Isso não foi somente um mal existente entre as primeiras congregações, não. Muitos anos antes, podemos já observar que essa tendência de discordar, trazer discórdia, trazer divisão, achar que a liderança do caminho verdadeiro não é o correto e que o modo melhor é o deles, isso já existia, até mesmo na nação de Israel. Nós podemos observar aqui o que diz o relato de Números, capítulo 16, versículo do 1 ao 3,
O restante dos versículos menciona muito sobre isso, mas exatamente os versículos 1 ao 3 fala sobre Corá, Datã e Abirão, 250 israelitas, note, maiorais da Assembleia, homens escolhidos da congregação, homens de destaques, uniram-se contra Moisés e Arão, a liderança de Jeová, homens imperfeitos, homens que erravam, e nós sabemos que Moisés e Arão erraram bastante, mas eram homens escolhidos para liderar a nação de Israel. E esses homens, Corá, Datã e Abirão, esses 250 maiorais, homens escolhidos, também propagavam que a liderança de Moisés e Arão não era a melhor. Segundo a visão desses homens, Moisés e Arão não sabiam conduzir bem a nação de Israel. A visão deles era a melhor e assim atraíam pessoas para se opor à liderança de Jeová naquele tempo na nação de Israel. E esses não foram os únicos relatos baseados na Bíblia que podemos falar sobre pessoas em oposição à verdadeira adoração. Satanás foi o primeiro. Satanás, olha só que ponto interessante gostaríamos de mencionar. Satanás, ele se tornou um opositor do próprio Jeová, do próprio ser verdadeiro, aquele que transmitia diretamente o ensinamento, a verdade. E Satanás se opôs tamanha força que ele conseguiu atrair para si muitos humanos? Não, muitos anjos, seres espirituais, sábios. Sim, Satanás conseguiu fazer com que Jeová não fosse mais de confiança para milhares de anjos, seduzindo esses anjos para o mal, desviando esses anjos para deixarem de seguir os ensinamentos verdadeiros de Jeová. Tanto Satanás, como Corá, Datã e Abirão, como Himeneu e Fileto, tiveram algo em comum: se opor gratuitamente contra os ensinos verdadeiros, contra a adoração verdadeira. Mas é interessante que todos eles tiveram consequências de seus atos. Satanás foi expulso, junto com todos aqueles que acreditaram nele, foram expulsos do convívio celestial. A Bíblia menciona que Satanás e seus demônios foram expulsos para não mais estarem na adoração verdadeira celestial. Corá, Datã e Abirão foram destruídos, sim, executados por Jeová, por se oporem aos ensinamentos e à liderança de Moisés e Arão. Himeneu e Fileto foram excluídos do convívio entre os verdadeiros cristãos lá nas primeiras congregações. Todos eles tiveram consequências dessa rebelião, desses atos ofensivos, por se oporem severamente à organização de Jeová em cada período mencionado. Diante desta situação, desta gravidade que a apostasia, os apóstatas podem trazer à verdadeira adoração, qual é o conselho de Jeová referente a isso? Como devem as pessoas, os verdadeiros cristãos, se comportarem ao ver tal situação? Podemos falar pelo menos sobre 2 textos relatados aqui. O primeiro desse é o descrito em Romanos, capítulo 16, versículo 17 e o 18. A exortação era clara, a ficar então atentos com aqueles que causam divisão, dão motivo para tropeço, que contrariam o ensinamento que vocês aprenderam. E aí diz claramente: afastem-se deles. Porque homens como esses não são escravos de Cristo, mas são de seus próprios desejos. Vêm com conversa suave, bajulação. E aí, diz,
seduzem o coração dos ingênuos. Olha o perigo. E uma exortação de tamanha firmeza é dita em 2 João 9 ao 11. Vejamos. Diz que todo aquele que vai além dos ensinamentos do Cristo e não permanece neles, não tem Deus. Quem permanece nesses ensinamentos é quem tem tanto o Pai como o Filho. E note, se alguém vier a vocês e não trouxer esses ensinamentos, olha só, alguns dizem assim, mas não é possível isso. Bem, vai discutir, né, com Jeová, porque na verdade é uma leitura bíblica. Diz, não o recebam na sua casa, nem o cumprimentem. Não recebam na sua casa, não tenham convívio com essas pessoas, porque essas pessoas vêm com conversa suave, mas eles têm um objetivo, apenas de desviar dos ensinamentos que é ensinado. Somente isso. Bem, esse é o entendimento das testemunhas de Jeová relacionado aos apóstatas ou apostasia. Isso é o que é visto na Bíblia e é esse o procedimento que as testemunhas de Jeová seguem quando alguém contraria a verdade e se opõe à organização de Jeová terrestre, fazendo um empenho para desviar as pessoas daquilo que é ensinado. Então quer dizer que todo aquele que começa a pensar diferente, ou não entendeu bem um texto, ou anda pesquisando demais e descobriu algo que não tem sido dito pela organização ou pelo escravo, conforme as testemunhas de Jeová conhecem, já são pessoas que devem ser repelidas? Não, de forma alguma, até porque, pelo seguinte, estudar, pesquisar, é algo exortado, é algo nobre, é algo que deve ser elogiado. Nós podemos relembrar um relato bíblico que foi mencionado aqui em Atos, capítulo 17, versículo 10 e o 11. Ali cita sobre os bereanos. Esses homens, eles tinham uma mentalidade muito mais nobre do que outros, porque eles aceitavam a palavra com vivo interesse, sim, mas eles, note, eles examinavam cuidadosamente as Escrituras todo dia para ver se tudo era assim mesmo. Que ponto interessante! Eles não estavam somente dispostos a ouvir, eles estudavam. Gente, e nos tempos atuais, existem pessoas dentro da organização de Jeová que não somente ouvem o que o escravo menciona, não somente lê a Sentinela, a Despertar e um livro, não somente ouvem as coisas nas reuniões em assembleias, eles estão dispostos a ir ali pesquisar. Existe hoje pessoas realmente assim, pessoas que pegam a Bíblia e começam a remoer, a pesquisar, a comparar. Isso é importante porque isso faz com que a pessoa amadureça aquilo que aprendeu. Isso não é errado. Assim, em exemplo ao que é mencionado sobre os bereanos, é muito nobre uma testemunha de Jeová pesquisar. Eu particularmente, desde criança, eu não somente gostava de ouvir o que o instrutor ali passava, não. Eu tinha que amadurecer muito aquela minha crença, ele tinha que me provar muito, porque eu não queria ser enganado. E isso aconteceu. Agora o problema, veja, agora vamos começar a falar sobre a dificuldade. É quando se rejeita a liderança. Porque quando, na verdade, algumas pessoas começam a acreditar que não estão numa organização, não estão mais sobre a liderança de ninguém. Eles que mandam, eles devem ditar a ordem e, note, fazer isso. Um exemplo, as testemunhas de Jeová são cerca de 9 milhões de pessoas em todo o mundo. Imagina cada uma ensinando e entendendo conforme quiser. Bem, é um direito de cada um. Eu não entendo assim, eu vou procurar outro caminho. É um direito.
Agora, se quer participar de uma organização, ela tem que estar disposta a aceitar a liderança. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de mencionar, mas a gente vai em sequência desse mesmo tema. Note, é aceitar a liderança. Porque discordância sobre o ensinamento, nós vimos que é possível, porque a Bíblia mesmo menciona sobre isso. Existem inúmeros relatos, tanto até mesmo de pessoas falando com o próprio soberano Senhor Jeová, né? Pessoas, humanos. Olha, Jeová, mas o Senhor vai fazer isso com determinada nação, e se lá tiver tantos que podem ser salvos, e Jeová razoando com a pessoa, né? Não, mas se tiver eu não vou fazer isso. Mas se tiver tantos... Vamos relembrar aí, quem quiser depois ver o relato sobre Abraão. Abraão raciocinou com Jeová, ele não entendia muito bem as coisas, e ali naquele momento Jeová pacificamente, bondosamente, o fazia entender. Agora, o problema não estava somente em discordar ou ter um entendimento diferente. A dificuldade estava em trazer confusão, em deixar com que o seu pensamento trouxesse a falta da paz entre as congregações. Porque, olha só, nós vamos relembrar um caso aqui que houve de discordância. Nós já vimos daqueles homens, né, que discordavam sobre a ressurreição. E ali era algo que estava claro, né? Eles não podiam estar pensando daquela forma. E a forma de pensar daqueles homens realmente trouxe dificuldade para a congregação e depois até mesmo eles, porque eles foram excluídos do convívio da congregação. Mas vamos falar sobre um tema que houve uma discórdia. O tema é relatado aqui no capítulo 15, todo um contexto, né, do capítulo 15 de Atos, em especial o capítulo 15, versículo 2 do livro de Atos. Ali mencionou que depois, note, depois de muita discórdia, discussão de Paulo e Barnabé, dois homens maduros, com eles, decidiram que Paulo, Barnabé e alguns homens subiriam a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Começou a haver uma discórdia, uma discussão sobre a questão da circuncisão. Alguns acreditavam que tinha que fazer a circuncisão para ser salvos. Sem isso não dá para ser salvo, não. Já outros, não precisa disso não. Olha, entre os cristãos, entre os primeiros cristãos, na congregação, começou a haver discórdia. Alguns acreditavam numa coisa, outros acreditavam noutra. E aí, o que aconteceu? Então, vamos fazer o seguinte, vamos aos apóstolos e aos anciãos, que tomavam a frente dos ensinamentos. Olha, tinha alguém que tomava a frente. Não há nada de dificuldade em imaginar que alguém tomaria a frente em dar as melhores instruções, porque a discórdia, a discussão sobre determinado tema tinha que ser encerrado, e fizeram sabiamente isso. Foram até os apóstolos e aos anciãos. E fazer isso é sábio pelo seguinte, gente, quem não vai concordar que tudo precisa de uma liderança? Um automóvel precisa de uma pessoa somente dirigindo. Imagina vários pisando no acelerador ou no freio ao mesmo tempo, virando o volante para onde quiser. A viagem não vai ser segura, não vai dar jeito. Qualquer instituição, qualquer organização, um município, um país, um time de futebol precisa de uma liderança. Mesmo que algumas decisões não tenham sido a melhor ou de comum acordo com todos, aquela liderança vai ajudar para que tenha unidade, para que as coisas possam fluir. Acreditar que sem liderança alguma coisa pode fluir é uma ingenuidade muito grande. Por isso, Paulo, Barnabé e os outros, chegou um ponto, olha, chega dessa discussão, esse tema tem que ser resolvido. Vamos aos apóstolos e aos anciãos tratar sobre essa questão. Bem, qual foi o resultado disso? Bem, o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 6 e 7,
diz que a dianteira não fez vistas grossas à questão levantada, não classificou aquele debate dizendo que todos eram apóstatas, não, eles não estavam ali dispostos a classificar ninguém. É claro que aqueles que faziam desse tema um motivo para confusão, discórdia, divisão, tinham que ser realmente corrigidos. Mas os apóstolos e os anciãos trataram dessa questão com seriedade, algo que deveria ser respondido. No versículo 6, começa mencionando que os apóstolos e os anciãos se reuniram para considerar essa questão. E note, depois de uma longa e intensa discussão, Pedro se levantou e disse, e aí começou o apóstolo Pedro a mencionar, fazer um discurso sobre o tema relevante, e ele concluiu a decisão, dizendo que não seria mais interessante ter esse tipo de discussão sobre a circuncisão. É claro que aquele que quisesse fazer a circuncisão poderia fazer, e teve relatos que mencionam que houve. É claro que não como uma afronta àquele de pensamento contrário, mas o assunto deveria ser encerrado e não deveria mais haver discussão sobre esse tema, se os cristãos devem ou não ser circuncidados. Isso agradou a todos? Claro que não, porque alguns acreditavam que tinham que ser circuncidados para ter salvação. Agora, o que fazer com aquele ensinamento, aquilo que tanto acreditavam e tanto falavam que era obrigatório? A liderança daquele tempo disse que esse assunto deveria ser encerrado. Acatariam essa decisão da liderança ou ficariam temando naquilo que acreditavam? O comportamento de cada um mostrariam se estavam dispostos a pertencer a uma unidade de ensinamento ou seguir o seu próprio conceito. Porque falar ao contrário, continuar falando ao contrário, só traria divisão, trariam discórdia, trariam realmente problemas à congregação. E se é verdade, se o tema continuasse sendo motivo de discussão, mesmo depois de ser tratado, é claro que voltaríamos às exortações que é dita em Romanos, capítulo 16, versículo 17 e o 18. Exortação de ficar atentos àqueles que causam divisão, dão motivo para tropeço, contrariam os ensinamentos daquilo que tinham aprendido, e aí sim, afastem-se deles, porque essas pessoas, com bajulação, conversa suave, seduzem o coração dos ingênuos. Sim, deveria ser tomada uma posição contra essas pessoas. É claro que às vezes, irmãos, nós não entendemos muito bem, em especial aqueles que pesquisam muito bem a Bíblia, né, que a gente já falou, não estão somente atentos, né, a ouvir e querem ouvir e simplesmente passa por alta a situação. Não, tem pessoas que gostam de pesquisar e isso é excelente, como vimos. Mas muitas vezes algumas coisas podem ser chocantes, pode ser algo que não bate bem com o nosso pensamento, pode ser algo que realmente até nos perturbe. Isso também ocorreu entre os discípulos e seguidores de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o sábio, um homem tão inteligente na forma de ensinar, ter pessoas que não estavam entendendo o que ele estava dizendo, aconteceu. Teve uma ocasião que Jesus Cristo começou a mencionar algumas coisas e alguns homens ficaram tão contrariados com o seu ensino que o relato de João capítulo 6, versículo 66 diz que por causa disso, por causa da situação que ali estava sendo dito, muitos de seus discípulos foram embora para as coisas deixadas atrás. Olha, voltaram às coisas anteriores e não andavam mais com ele. As pessoas foram embora. As pessoas não estavam mais dispostas a seguir Jesus, o grande instrutor. Que pena. E naquela mesma ocasião, Jesus voltou a atenção para aqueles que estavam ainda presentes e perguntou assim, conforme o registrado no versículo 67, 68, do próprio capítulo 6 de João, que diz: Jesus disse aos 12,
será que vocês também querem ir? E Simão disse, aqui no relato do 68, Senhor, para onde havemos de ir? Possivelmente Pedro também, junto com os outros, não estava entendendo nada. Não entenderam o que Jesus quis dizer naquela ocasião. Mas o contexto geral da vida de Jesus, o contexto geral dos ensinamentos de Jesus, não dava condição para eles irem para outro lugar. Para onde havemos de ir? Vamos voltar ao quê? Os ensinos de quem? Vamos voltar à nossa rotina? Não tinha condição. Permaneceram junto de Jesus. Assim, pode haver momentos que nos frustramos com determinados ensinamentos. Talvez não entendamos todos eles. Mas, num contexto geral, vale a pena voltar as coisas atrás? Cada um faça a sua análise. Sim, diante do que fora mencionado agora, nesses minutos atrás, nós podemos observar que haver discórdia, discussão em determinados assuntos é natural entre os cristãos. É natural haver pensamentos diferentes. Agora, também aprendemos que devemos realmente buscar uma liderança quando essa discórdia pode trazer muita confusão dentro da congregação sobre os ensinos. Não queremos trazer a falta de paz nela. Então, devemos recorrer à liderança da organização para esclarecer determinados pontos, mesmo que esses pontos, depois esclarecidos, não sejam o que mais gostaríamos de ouvir, como foi no caso lá dos primeiros cristãos. Também aprendemos que a organização, a liderança, deve estar atento a ouvir. A liderança deve estar atenta para ouvir algumas queixas, alguns questionamentos, e não ficar taxando todos e tudo de apostasia e apóstatas. Em especial os anciãos. Muitos anciãos podem e acontece de se verem afrontados, né? Como que fossem os maiorais. Não, não são maiorais. Um irmão tem um livre pensamento, ele pesquisa, graças a Jeová, ele pega a Bíblia, ele pesquisa, ele vai analisar, tem um intelecto muitas vezes avançado diante de outros. Nem todo mundo é parecido. Então, às vezes, esse estudo de alguns podem soar como uma afronta para os anciãos, e eles reunidos podem logo taxar, são apóstatas, você não pode... Calma, rapaz, calma. Analise com esse irmão, tente ponderar, use a sua arte de ensino, ajude-o a entender melhor a Bíblia. E não, não, mas a organização diz assim e você não pode dizer o quanto. Calma, ele tem o direito de tentar analisar um ponto e cabe ao ancião, porque o escravo, os irmãos lá em Betel estão longe. Cabe aos anciãos de cada congregação ter paciência. Vocês são postos na congregação para ter paciência, usar sua arte de ensino para ajudar aqueles que têm dúvidas e aqueles que, felizmente, gostam de pesquisar, porque nem tudo precisa ser contrariado. Você pode ajudá-lo a entender melhor. Então tenha paciência, não vá logo taxando qualquer um que tem um pensamento diferente como apóstata ou apostasia. Calma, mais uma vez... Porque isso se vê muito, viu? Calma, tenha calma com as ovelhas de Jeová. Tente ganhá-lo. E também vimos que uma vez que já foi conversado, já foi analisado, já foi ponderado, de repente já foi até escrito lá para o escravo, e aí veio uma resposta sobre determinados assuntos, aí cabe aos membros da congregação ser submisso. Isso requer humildade. Não fazer valer a sua própria vontade, o seu próprio pensamento. Seja submisso. Quem sabe até aquilo que você acredita venha acontecer tempos depois. Eu já vi muito acontecer isso, viu? Nos meus 46 anos dentro da organização, já vi muito acontecer isso. As coisas mudam. Tenha paciência.
Nós vimos, mas não pode mudar se é a organização de Jeová. Nós já vimos, comece a ler a Bíblia. Comece a ler a Bíblia. Veja o vídeo que eu fiz aí, 12, 13, 14. Vocês vão ver, acontece sim dentro da organização. Errado e ingênuo é aquela pessoa que acredita que vai participar da organização das Testemunhas de Jeová e vai encontrar tudo perfeito. Não vai. É uma ingenuidade, uma fragilidade mental muito grande. Não vai. Veja, por favor, o vídeo 12, 13 e 14, que vocês vão saber do que eu estou falando. Assim, quando o assunto ficar fechado, dentro de um entendimento que traria unidade, ou que traz unidade à organização, porque para ter uma organização de mais de 100 mil congregações em todo o mundo, com o mesmo ensinamento, não é fácil. Quantas religiões você pode dizer que é assim? Quantas religiões você pode dizer que tem unicidade no ensino, tem união entre os ensinamentos? Bem, se você concorda que cada um pensa por si e cada um se espalha é o melhor, você tem esse direito. Mas que vamos ser razoáveis. Não é o mais interessante, não. E nunca foi diante do que podemos ver na Bíblia sobre a organização de Jeová. E algo que eu gostaria de mencionar é você que talvez se magoou dentro da organização, teve alguns problemas, teve algumas discussões e acredito que muitas dessas mágoas são reais, porque a organização de Jeová tem pessoas imperfeitas. A organização de Jeová é composta por pessoas de diversas culturas, de diversas personalidades e muito imperfeitas. Cada dia mais nesse sistema de coisa, muito mais imperfeitas. Então talvez tenham te magoado muito e você se desanima, você afrouxa, a sua crença, ficam na dúvida. E esses apóstatas ou apostasia pode ser algo fatal para você, porque, como foi dito, eles vêm com conversa suave, tentando pegar os ingênuos. Cuidado, cuidado para não ser vítima dessas pessoas. E é claro que eu gostaria de mencionar que a apostasia ou apóstatas não tem nada a ver com a pessoa, viu? Isso não tem nada a ver com a pessoa. Porque muitas vezes esses apóstatas são pessoas que são maravilhosas. São pessoas, bons pais, boas mães, bom cidadão, uma pessoa cordial entre os vizinhos, pode ser uma excelente pessoa. Nós estamos falando sobre o lado espiritual. Não taxe essas pessoas como monstros que são abomináveis, não. É claro que alguns são militantes e se tornam, por sua mágoa, sua raiva, se tornam pessoas até covardes, pessoas agressivas, até em palavras, talvez não em mãos, não em vias de fato, mas em palavras podem ser muito grosseiros, ofensivos, e realmente devemos tomar cuidado. Mas na sua grande maioria são pessoas que têm sua família, sua boa reputação a zelar. Nós estamos falando no lado espiritual. Não taxe essas pessoas conforme não deveriam ser taxadas, como monstros, porque não são. Pelo menos a grande maioria. E eu observo que muitos que foram taxados, e eu tenho muito cuidado disso, taxado como apóstatas, apenas são pessoas que ficaram magoadas, pessoas que se irritaram porque não foram bem tratados. Talvez naquilo que a gente mencionou, tinha um pensamento ali e aconteceu algo, e às vezes foram covardemente tratados, e isso não deveria ocorrer. E é claro que então eu tenho minha reserva em ficar taxando tudo e todos como apostasia ou apóstatas, porque nem sempre é assim. Muitas vezes pessoas apenas que não foram até bem tratados dentro da organização, que pode ocorrer. Mas é claro que o seu comportamento inapropriado de atacar a verdade que nós acreditamos e as verdades da Bíblia e atacar os irmãos, atacar a organização, não produz nada. Na verdade, essas pessoas, muitas dessas pessoas, vocês podem ver que eles não têm nem unicidade
naquilo que acreditam. Eles não conseguem formar, possivelmente, uma religião, porque possivelmente vai haver discordância e vai haver novas seitas saindo daquela mesma religião, porque trazem discórdia, estão sempre prontos a trazer embate. Na verdade, o foco desses, vocês podem notar, são as testemunhas de Jeová. Porque vejam só, se eles estivessem preocupados em salvar pessoas, é claro que aquilo que eles acreditam vai contrário a ensinos de outras religiões. Ou eles acreditam em tudo o que o Espiritismo diz, o que o Catolicismo diz, o que a Assembleia de Deus diz, o que a Batista diz, o que a Igreja do Sétimo Dia... Não, existem milhares de religiões e é claro que eles são contrários a muitos desses ensinamentos. E se o objetivo fosse salvar vidas, se o objetivo fosse ganhar pessoas, eles não focavam somente as testemunhas de Jeová. Eles tentavam ajudar a muitas outras pessoas que têm um ensinamento contrário à Bíblia. Simples assim. Seu foco é bater contra as testemunhas de Jeová. Desta forma, era o que eu gostaria de mencionar sobre o tema apostasia ou apóstata. Eu sei que isso não agrada a todos, vai haver muitos comentários, e é claro que os comentários que forem respeitosos serão mantidos, outros, infelizmente, excluídos, porque o objetivo do canal é trazer uma instrução do que as testemunhas de Jeová acreditam sobre determinado tema. Então, meu muito obrigado a todos que me ouviram até esse momento. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre as crenças das testemunhas de Jeová no que diz respeito agora ao inferno de fogo. Gostaria então de convidar a todos para que possam ouvir o vídeo número 17 desse canal. Um grande abraço, sintam-se à vontade em comentar de forma que a gente possa ter um bom convívio aqui e podem compartilhar esse vídeo, se inscrevam no canal e até o próximo. Grande abraço.